Glória a Deus. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Vamos meditar um pouco de tempo. E em seguida nós estaremos celebrando ao Senhor, comendo bolo. Amém? Com o pastor Sam. Hoje é um dia de gratidão ao Senhor. Quero que vocês abram a sua Bíblia no Salmo de número 100. Glória a Deus. Salmo número 100. Glória a Deus. Amém, igreja? Estamos aqui em um dia que fez o Senhor, por isso nos alegremos nele. Dia de alegria. Diz assim a palavra do Senhor: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra, te agradecemos pela presença do Teu Espírito, que tem nos alegrado nessa noite, pelas dádivas que o Senhor tem trazido sobre a vida do pastor Sam. Nós celebramos a Ti, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito venha trazer um ensino da Tua Palavra, para que nós reconheçamos verdadeiramente o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Como é bom estar diante do Senhor. Este salmo é um salmo de ação de graças, que nos ensina a como celebrarmos ao Senhor, como adentrar a Tua presença, como reconhecermos quem Ele é na nossa vida. Nós teremos uma celebração, uma ministração, melhor dizendo, bem rápida, porque o culto hoje também faz parte dele, né? O celebrar o Senhor com este bolo, né? Com a festa do santo, tudo faz parte do culto. Então teremos esta breve ministração e em seguida nós já estaremos participando da celebração, né? Celebrar, louvor e adoração a Deus. Sempre que vemos a palavra celebrar, tem a ver com louvor e adoração realizados sendo de forma conjunta, em um mesmo momento, louvando e adorando. Aí nós vemos também a palavra júbilo, alegria, especialmente aquela que nasce da presença de Deus. Então, quando ele está falando em júbilo, ele está falando daquela alegria que vem na alma, que vem do Espírito de Deus, e que nós sabemos que tem a ver com a presença de Deus. Ou seja, às vezes alguém tem tudo para se alegrar e não se alegra, mas às vezes a pessoa tem tudo para não se alegrar, mas quando a presença de Deus chega, este júbilo vem nela e é esquecido todos os problemas, todas as dificuldades, todas as lutas, porque quando nós percebemos que a presença de Deus está sobre a nossa vida, não resta outra coisa a não ser jubilar de alegria, porque sabemos que quem tem Deus não precisa de mais nada, está completo. No versículo 1, nós vemos: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Ou seja, Deus ordena que
todas as terras celebrem com júbilo ao Senhor. É uma ordenança, não só para uma pessoa, não só para um país, mas para toda a raça humana, para toda a terra. É preciso que se celebre ao Senhor, e nós vamos ver mais à frente nesse texto que há motivo para nós celebrarmos a Deus. Há motivo justo para que Deus nos ordene a celebrar a Ele. Vejamos o versículo 2, que diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. O servir ao Senhor precisa ser com alegria. Precisamos nos apresentar diante de Deus com cânticos. Cânticos que provêm da alegria da nossa alma. O prazer de cantar, se alegrar diante de Deus, não apenas porque alguma coisa deu certo ou errado, mas porque Ele é Deus, porque Ele merece e porque tudo passa, tudo vai passar. As coisas boas, elas passam, porém, para melhorar, porque com a vinda de Jesus, aquilo que já era bom aqui se tornará muito melhor. Mas nós sabemos também que as coisas ruins, elas passam, queridos. Tudo passa. Momentos de luta, de aflição, de indecisão, de uma série de situações que surgem na vida de todo ser humano. Elas vêm, mas elas passam. Por isso nós precisamos continuar nos apresentando diante do Senhor com alegria. É interessante que quando nós não temos motivo aparente diante das pessoas e às vezes até de nós mesmos para cantar cânticos e jubilar diante do Senhor, é justamente nesta hora que nós precisamos cantar esses cânticos, se alegrar, jubilar, porque, queridos, os problemas, eles não podem resistir ao nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está fraco, diga, sou forte. Porque verdadeiramente nós somos fortes em Cristo Jesus. Porque Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, Ele venceu o mundo. Apesar de nós falarmos algumas vezes, você também vencerá. Não está no texto. Está no texto, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, queridos, até aqui é suficiente. Por quê? Por que é que Jesus não está dizendo, apesar da gente saber que vai vencer? Por que Ele não disse, você vencerá? Porque não é preciso que você vença. É preciso que você confie, porque Ele já venceu. Você está dizendo, olha, alguém lutou a vida inteira sozinho, nunca venceu, agora confiou em mim. E como eu já venci, é preciso que acredite esta vitória de Cristo sobre a nossa vida. Por quê? Porque ela já é suficiente. Na cruz do Calvário, Jesus disse, está tudo consumado. Quer dizer, Ele venceu. Esta luta que parece que você precisa lutar, queridos, creia, ela já está vencida. E ela não está vencida agora, não. Ela está vencida há 2000 anos atrás. E se nós formos mais profundo, ela está vencida antes da fundação do mundo, ou na fundação do mundo. Quando Cristo ali, a Bíblia diz que Ele, o Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Então, aparentemente, parece que as circunstâncias, elas até nos afrontam e parece até que tem algum poder de vitória, mas
teria sobre nossa vida, mas sobre a de Cristo não tem. E ele diz que nós devemos ter ânimo em quê? Ter ânimo em que ele venceu, está vencido. Essa é uma questão de tempo. E você estará contando o testemunho deste processo que está passando no momento, porque já está vencido. Versículo 3. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo. Ele está dizendo, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele está dizendo, reconheçam que Adonai é Yahvé. Ou seja, reconheçam que o seu Senhor, o Senhor é aquele que é dono. Quem é o seu dono? É isso que ele está querendo dizer. Ele disse, olha, lembre, seu dono é Deus, que criou todas as coisas. Inclusive, nesse mesmo texto ele diz que nos criou. Ele é Deus, aquele que domina sobre a nossa vida, aquele que nos criou, nos formou. Ele é Deus, ele é o nosso Senhor. E ele diz mais, fomos feitos por ele, somos dele, povo dele, pastoreados por ele. Vocês já ouviram alguém dizendo assim para nós, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas? Esse bom pastor não sou eu não, viu, irmãos? Mesmo que eu desse, não ia adiantar. Esse bom pastor é Jesus. E ele disse que o bom pastor dava a vida pelas ovelhas, e ele deu. Não ficou só na história, só no ensino, ele de fato deu. Então nós vemos aqui que verdadeiramente nós somos pastoreados por Deus, por Cristo. Agora, imagina uma ovelha comum, natural, um animal, não uma ovelha no sentido figurativo, que somos nós, mas uma ovelha natural. Ela dorme e acorda confiando que ela não tem que prover para ela. Você já foi em alguma fazenda aí que cria ovelha e está lá a ovelhinha cavando um buraco para plantar semente de alguma coisa? Você, vou plantar aqui porque depois eu vou comer? Ou ela simplesmente ouve a voz do seu pastor e vai atrás dele porque sabe que ele a conduzirá para pastos verdejantes, para o lugar que tem alimento, porque todos os dias ela sabe que ele faz isso. Será que nós somos pior do que os animais? Não pode, né? Se o animal confia num pastor, que mal sabe ela que na maioria das vezes está cuidando bem dela, para depois matá-la, para vender a carne, o couro, e mesmo assim ela confia todo dia que ele vai prover. Imagine nós, que o nosso pastor não nos mata, ele morre em nosso lugar. Quero dizer uma coisa para você, não há chance alguma de Deus não prover para nós. O tempo que nós estamos vivendo, que é este tempo gracioso de Deus, é o melhor tempo de todos. Queridos, imagine antes de Cristo vir, antes de Cristo morrer, as pessoas que criam em Deus e que confiavam na sua promessa, eles confiavam em uma promessa que haveria de acontecer. Eles não sabiam quando, mas confiavam que ia. Por isso, Abraão é considerado pai da fé. Porque hoje, a fé que nós temos, que está disponível para a nossa vida, é uma fé muito mais simples. É uma fé que é baseada em fatos. Nós só precisamos crer em algo que aconteceu.
Eles não. Eles precisavam acreditar que aquilo haveria de acontecer um dia. E nós já estamos respaldados em uma fé que está de posse de vitória, porque Jesus já morreu e Jesus já ressuscitou. E por mais que os homens que vivem segundo a sabedoria deste mundo tentem provar que isto não é verdade, eles nunca conseguiram. Então nós temos uma fé certas de que este que nos fez, ou seja, Deus, que é o nosso Senhor, que diz que nós somos dele e que nós somos ovelhas do seu pastoreio, esse aqui cuida de nós. Tudo que ele precisa é que nós nos entreguemos a esta confiança, a esta certeza, porque a provisão de Deus, aquele pastor lá das ovelhas, ele provê para ela até sobre saúde e sobre alimento, mas o nosso pastor, ele provê sobre todas as áreas da nossa vida, sobre a nossa vida sentimental, ou seja, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo físico e principalmente sobre o nosso espírito. Ele provê, ele sustenta, e quando ele se compara com um pastor, nos chamando de que nós somos ovelha do seu pastoreio, ele está dizendo, o que é que uma ovelha precisa fazer para ser cuidada pelo seu pastor? Ouvir a voz dele. Deus não para de falar, Deus está falando através de tudo. Às vezes a dificuldade do ser humano é de ouvi-lo, porque a vida está repleta de barulhos, barulhos que às vezes são sentimentos que estão um turbilhão, e nós muitas vezes precisamos lutar, realmente lutar, para parar com as atividades do dia a dia e nos render diante dele para simplesmente dizer, Senhor, quero te ouvir, fale comigo. Toda vez que alguém não se sente seguro em direção ao caminho que está andando, com certeza este caminho não está na direção do pastor, porque o nosso pastor nunca nos leva por caminhos inseguros. Todo caminho que ele nos leva é caminhos de segurança, por mais que esses caminhos algumas vezes nos levem a enfrentar afrontas do inimigo, mas o caminho é o seguro, o inimigo não poderá nos tocar. Pulemos aqui para o versículo 4, que diz assim, entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Quando ele está falando nesse contexto aqui dos Salmos, entrar pelas portas, o que ele tinha em mente aqui eram as portas do templo. Como que ele deveria chegar no templo? Onde que a presença de Deus estava? Ali no templo. Então ele sabia que existia uma forma de entrar no templo e ser agraciado por Deus, de ser abençoado, de ser cuidado. E ele está dizendo, olha, entrem por suas portas com ações de graças, ou seja, com um coração grato, agradecido. Essas ações de graças aqui não é uma alegria ou uma honraria ou algo que se fazia em um momento, mas ele está falando de um estilo de vida. Tenha um estilo de vida de gratidão, seja grato, entre nessas portas. É claro que nesse período ele está falando sobre portas físicas do templo, que entrava sobre a presença do Espírito de Deus, e nós sabemos que hoje nós temos esta porta conosco todos os dias, porque esta porta é Jesus, é a porta que nos leva à vida no Espírito, e nós podemos entrar nela a todo momento. Então é por isso que há uma necessidade do coração agradecido como estilo de vida, porque
Antes a porta estava em um templo físico, parado em um lugar. Hoje a porta está em todo lugar. Então em todo lugar você precisa estar agradecido, porque ali é a porta de entrada para a adoração. Não podemos resumir o nosso momento de adoração a este momento que nós fazemos aqui. Porque nós, se assim o fizéssemos, nós estaríamos perdendo muitos privilégios de estar diante de Deus durante todo o nosso dia. Ele está disponível o dia inteiro. Aí alguém vai deixar para usufruir deste benefício apenas um momentinho enquanto se reúne na igreja? Não. Nós temos este privilégio de estar todos os dias e todas as horas, todos os momentos diante de Deus. Então, nós temos aqui esse entrar por suas portas como um estilo de vida de gratidão. Quando ele fala aqui de átrios, átrios tem a ver com o pátio do templo. Era o local aonde se levava as ofertas, aonde se faziam as orações, porque o povo comum não podia entrar no templo. Eles chegavam até o pátio, até este átrio, e neste átrio eles oravam, e nesse átrio eles ofertavam. Então era um lugar onde se fazia oração e onde se fazia as ofertas. Então nós precisamos, assim como ele disse aqui no versículo 4, no finalzinho aqui, dele graças, não, é o 4 mesmo. Entrem em suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Aqui ele está falando, quando nós lembramos que os átrios é o pátio, que é o lugar onde se faz a oração e onde se fazem as ofertas, ele está dizendo, tenha a sua vida como uma vida de oferta ao Senhor. E louve por este privilégio de poder estar ofertando a Ele todos os momentos da sua vida. O versículo 5. Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ele está dizendo que Deus é bom. Ele está dizendo que a sua misericórdia é duradoura. Não é uma misericórdia por um fato, por um caso. Não, é uma misericórdia que dura para sempre. Ele sempre terá esta misericórdia. Não é por causa da pessoa em si ou do comportamento daquela pessoa. É porque Ele é misericordioso. Isso é uma essência do nosso Deus. Sua fidelidade de geração em geração. O que é que ele está dizendo? Deus sempre será fiel. Fiel é o seu nome. Fiel e verdadeiro. Agora, a que Deus é fiel? Deus é fiel à sua palavra. Não podemos cair no engano de dizer assim, olha, Deus fez uma promessa e porque Ele é fiel, Ele vai cumprir indiferente do meu estilo de vida. Não caia nessa ilusão. A fidelidade de Deus tem a ver com Ele, ou seja, Ele fez uma promessa, existe uma condição para que esta promessa se realize na vida daquela pessoa. Se aquela pessoa sai debaixo da direção de Deus, aquela promessa vai se realizar, mas não nela. Como, pastor? Você pode provar isso? Deus fez uma promessa para Moisés, que ele tiraria o povo do Egito e levaria até uma terra. Ele entrou, mas o povo entrou? Entrou. Não os mesmos, mas outros entraram. Josué entrou. Porque Deus é fiel. Ele disse, eu vou tirar o povo do Egito e vou levar até Canaã.
No meio do caminho, as pessoas entenderam que deveriam duvidar. Então, Deus não estaria sendo fiel se entregasse aquela promessa a alguém que duvidou. Mas ele gera um outro povo e permanece fiel. Ele diz: olha, eu prometi isso aqui aos seus pais, mas eles não puderam chegar até cá. Mas a promessa é a mesma. Vai entrar gente lá, e gente descendente desse povo. E Moisés, ele disse: olha, a terra é essa aí, mas você vai entrar não. Deus foi infiel? Não. Mas Moisés, em um dado momento, não comportou-se de forma digna com aqueles que iriam entrar naquele lugar. Então, quando ele diz que Deus permanece fiel, entendamos, alguém aceita Jesus, está debaixo das suas ordens, dos seus mandamentos, está dando tudo certo. A pessoa desvia, se afasta e vai viver uma vida comum. Passa-se 10 anos, ela volta. Aquela promessa que Deus tinha feito permanece ali para ela. Ou seja, ela ainda vai herdar o reino dos céus, ela vai voltar. Mas se ela fica lá e não volta nunca, e tem deles que ainda blasfemam lá fora, a promessa de Deus de que aqueles que estão em Cristo herdarão a vida eterna permanece fiel, não para aquela pessoa. Porque às vezes pessoas dizem ainda, como a Bíblia fala, ainda que a pessoa seja infiel, ele permanece fiel. E gera-se a ilusão que diz assim: a pessoa se tornou infiel e a promessa que Deus fez a ela vai se cumprir. Vai, se ela arrepender-se e retornar para o caminho para que aquela promessa se cumpra. Então, a esperança é a mesma. Tudo que Deus prometeu está prometido. Mas existe uma condição para se receber. E se a pessoa foge daquela condição, não vai receber. Então nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma fidelidade de Deus e debaixo de alguém que nos ama, e o texto ainda faz questão de dizer: o amor leal. Não é só amor, é amor e leal. Ele dá essa ênfase aqui no versículo 5, diz: pois o Senhor é bom, e seu amor leal é eterno. Não é um amor por um momento, é um amor eterno. Nós estamos aqui neste culto, neste momento, celebrando ao Senhor pela vida do pastor Sam, e neste mesmo momento existe uma série de pessoas que estão nos deleites da sua carne. Há até quem pense que eles deveriam ser punidos. Mas graças a Deus, Deus não age assim, senão eu não estaria aqui pregando. Se ele fulminasse todo mundo que afronta ele, queridos, fazia tempo que eu não estaria aqui mais. Não é assim. Porque o amor dele é leal. As pessoas afrontam Deus, às vezes faz até coreografias, carros alegóricos e afronta, e às vezes tem uma crentaiada que quer que mate tudo. Senhor, derrama fogo do céu. Parece alguém lá no passado dos discípulos dizendo: Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu e queime tudo. Não, queridos, o Espírito que nos rege é outro. Senhor, olha, eles querem adorar alguém, eles só não sabem quem. Eles estão em uma adoração. Só o rumo que não está muito certo. Deus nos amou nesta condição. Ou alguém está iludido que Deus te ama porque você está aqui nesse culto hoje todo arrumadinho. Ai, ó, Deus ama porque Ele é bonzinho. Não, queridos, o amor de Deus
ele é provado, sendo que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhemos para aqueles que ainda estão na condição que nós estávamos, com o mesmo amor que Deus olhou para nós, clamando, suplicando a Deus, para que eles encontrem a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro sentido para a vida. Pode perceber que aquelas pessoas que estão querendo que Deus fulmine todo mundo, elas não estão vivendo a felicidade e a alegria de Cristo. Elas mesmas estão amarguradas. E de certo modo parece que demonstra alguma revolta, porque elas mesmas não estão fazendo aquilo. Eu estou numa vida religiosa, aflita, vivendo aqui sem poder fazer nada, e eles fazem e Deus não faz nada. Não, queridos. O Espírito que Deus nos deu é outro. É o Espírito de amor. Não que concorda com o que é errado. Mas a primeira discordância que nós temos precisa ser contra aquilo que nós mesmos já fizemos ou porventura pensa em fazer de errado. Esta é a pessoa que Deus designou para você cuidar. Diga, a pessoa que Deus designou para eu julgar, sou eu mesmo. Comece a julgar cada pensamento seu. Diz, esse pensamento é teu ou é de quem? Aí a gente vai perceber que já temos ali uma boa tarefa para desenvolver até Jesus voltar. Imagine a pessoa que não está dando conta dessa, começar a estar tentando dar dos outros ainda. Não, vamos ficar só com essa, né, irmãos? E olhar para os outros com a mesma misericórdia que Cristo olhou para nós. E aí nós vivemos longe das tentações que aquelas pessoas estão tendo. Porque toda vez que nós julgamos alguém, Deus permite que aquilo sobrevenha para você também ser testado e ver que não é que aquela pessoa é pior que você. Nós precisamos olhar com esse olhar. Dizer, Senhor, tem compaixão daquela alma. Que luta que ela está passando. Que aflição. Que o Senhor abençoe. Aí o que é que você está plantando? Bênção, compaixão, amor, misericórdia. Todo mundo quer ser amado. E agora eu finalizo. Às vezes nós encontramos pessoas que estão culpando todo mundo de não amá-los. Não acontece às vezes? Não se sente amado por ninguém. É porque na verdade, queridos, Deus nos chamou não para que as pessoas nos amem. Deus nos chamou para que nós as amemos. E quando nós temos esse comportamento, você chega aqui na igreja para cultuar, sente-se que ninguém te ama. Aí você vê o grande privilégio que Deus está te dando, de provar o amor que você tem por elas. Diz, agora que eu vou mesmo para a igreja, porque eu amo aquelas pessoas. Elas ainda não me amam, mas eu já amo. E aí você está incumbido de uma grande missão, de gerar uma igreja que ama uns aos outros, mas amor nunca será produzido por cobrança, amor será produzido por amor. Quando nós queremos uma igreja que ama, nós somos membro dela. Então, será que Deus não está querendo mostrar assim? Olha, está vendo? Ninguém ama aqui. Será que Ele não está querendo dizer, você está amando? Observe, eu estou fazendo você sentir o que as pessoas sentem ao seu respeito. Talvez você não esteja amando, e por isso você percebe que as pessoas não amam. E aí nós pedimos a Deus, Senhor, dai-nos mais do Teu Espírito, porque o Seu Espírito é amor.
E aí nós começamos a amar os outros, e isso gerará com que outros nos amem, porque nós amamos primeiro. Tinha um hino, não tem, né? Porque ainda cantam, que dizia assim, que era: a começar em mim quebra corações, ou seja, para que sejamos todos um em Cristo Jesus. Então ele diz: comece em mim, não lança esse peso nos outros, dizer, olha, os outros têm que fazer, não, eu tenho que ser quebrantado, eu tenho que começar, eu tenho que ser aquele por onde Deus vai gerar o avivamento, o amor, a bênção, a alegria. Eu que sou o gerador, não porque eu gero em mim mesmo, não estou falando eu não, é eu, vocês, todo mundo, mas porque Deus está procurando um coração que esteja disposto a obedecê-lo, para que ele possa, a partir desta pessoa, gerar um grande mover de Deus sobre o local onde nós estamos. Amém? Vamos ficar em pé? Eu não posso me demorar, porque daqui a pouco tem um momento excelentíssimo. Amém? Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Hoje celebramos mais um ano de vida do Sam, Pastor Sam. Mas, querido, se você pode estar aqui, seja fisicamente ou até online, como que você não tem motivo para celebrar pela vida do Sam, se você está vivo? Nós podemos celebrar, porque nós temos motivo para celebrar. Olhamos ele fazendo mais um ano de vida, mas para nós podermos olhar, nós também precisamos fazer. Então estamos juntos na mesma comemoração, na mesma alegria. Um dia que nós vivemos hoje, há quem diga um dia a menos, porque essa pessoa só enxerga a morte. Nós entramos na eternidade, não há dia menos para nós, só há dia mais, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós já somos eternos em Deus. Prepare-se, vai chegar um dia que nós estaremos comemorando aniversários assim, 375 mil anos do pastor Sam. Já começou a imaginar aí? É isso que Deus tem para nós, amém? Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos porque o Senhor nos deu fôlego de vida, Senhor. Olha que maravilha, nós estamos aqui com o privilégio de poder falar, expressar, e o Senhor nos conduziu em seu amor, para que este falar, este expressar, seja ao Senhor, diante de Ti, com júbilo, com alegria, com celebração, porque quão maravilhoso é o Senhor sobre a nossa vida, como o Senhor tem sido bondoso, quão grandes são as promessas do Senhor para a vida de todo aquele que crê. Oh Deus, nós podemos até em alguns momentos passar alguns processos, sim, nós passamos, mas passamos, e estamos caminhando rumo à vitória, estamos caminhando rumo à Tua promessa, aquilo que o Senhor falou a respeito de Ti sobre a nossa vida. E já estamos alegres, ó Pai, por estas promessas, porque se o Senhor prometeu, elas já estão conquistadas. Se o Senhor falou, será realizado. Nós estamos felizes, porque, Senhor, a Tua alegria é a nossa força. Oh, recanto, shobaraque debacai, coroboko tolosuru kubalakatarakai enenanusa nabadai. Oh Senhor, glórias te damos, Senhor, pela vida do Sam,
pelo cuidado que o Senhor tem sobre a vida dele, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, ó Pai, fortalecendo, enchendo, ó Pai, de paz, de saúde, de prosperidade, de felicidade. Oh, Senhor, nós clamamos, apressa-te, ó Pai, em cumprir as tuas promessas sobre a vida do teu filho, trazendo o teu revestimento. Oh Deus, nós clamamos e nós declaramos deste altar, oh Deus, que a alegria do Senhor, Pai, sobre a vida do pastor Sam, Pai, ela o fortalece. Oh Deus, nós te agradecemos pela vida dele, para a glória do teu nome. Manifesta, Pai, o teu poder, Senhor. Manifesta, ó Pai. Nós queremos dar um grande presente para ele, ó Pai. Nós queremos abençoá-lo. Que a tua bênção esteja sobre a vida dele. Senhor, abençoa o Sam, Pai, ainda mais. Tem como abençoar mais? Eu sei que o Senhor tem. Porque as suas bênçãos são infinitas. O Senhor é dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. E nós declaramos, ó Pai, deste altar, que todas as bênçãos que o Senhor preparou para o teu filho, ó Pai, chegarão até as suas mãos, e que todo impedimento caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Oh, decante arratotocobalabadai. Oh Senhor, nós sabemos como o inimigo das nossas almas trabalha. Pessoas, ó Pai, são movidas pelo Senhor em favor do ministério do teu filho, e de repente, ó Pai, o inimigo se levanta contra essas pessoas. Nós proibimos que ele se levante contra toda e qualquer pessoa que tem no coração, ó Pai, o desenvolvimento do ministério do teu filho. E que o Senhor vá lá, ó Pai, aonde foi travado em algum lugar, e destrave, e envia tudo aquilo, ó Pai, que um dia roubado foi. Envia, ó Pai, com a tua correção, não com a dos homens. Abençoando, ó Pai, grandiosamente, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém, glória a Deus, aleluias. Nós vamos chamar as crianças